Então, vamos dar uma recordada aqui na parte teórica. O que nós conversamos sobre isso aqui? Eu falei com vocês o seguinte, que essa regra da cadeia para funções de mais de uma variável, nós poderíamos usar ela para encontrar derivada de funções implícitas. A função é definida de forma implícita quando você tem uma relação envolvendo x e y igual a alguma constante. Aí você diz que isso define a função de forma implícita. Por exemplo, quando eu escrevo assim, x² mais y² igual a c, isso aqui define duas funções. Tem duas funções definidas através desta equação, né? Aí eu digo que as funções são dadas de forma implícita por essa igualdade. Só que nesse caso aqui é fácil de você encontrar, né? É só você ir lá, ó, y² igual a c menos x². Aí você encontra o y. Tem dois ramos, tem um mais e tem um menos, c menos x². Então aqui você tem o y escrito de forma explícita. Então são duas funções que eu tenho embutida nessa igualdade aqui. Só que tem situações que você não consegue isolar o y. Por exemplo, se eu colocar para você assim, seno de xy vezes y igual a constante, não tem jeito de você isolar o y aqui. Então vai ficar desse jeito, vai ficar uma equação definindo de forma implícita uma função. Ah, mas então não tem como eu ver o gráfico? Não, tem como você ver o gráfico, sim. Isso aqui, na verdade, é só você olhar isso aqui como uma função de duas variáveis. É um fzão de xy igual a c, onde esse y é uma coisa que depende de x. Esse y depende de x. Então, veja, se eu olhasse assim, ó, olhar essa função z igual a f grande de xy, porque na verdade o que eu vou fazer, já que eu quero derivar em relação a x aqui, eu vou derivar os dois lados em relação a x. E aí, quando você deriva os dois lados em relação a x, vai ficar assim. Vai ficar derivada em relação a x dessa f grande de xy igual a derivada em relação a x da constante. Dá zero, né? Derivada da constante é zero. E aqui, para você derivar isso aqui, você vai olhar essa função à luz do que nós estamos vendo. É derivada, usando regra da cadeia para funções de duas variáveis. Aí você pode olhar o seguinte, olha aqui, esse z, ele depende do x e ele depende do y. E aqui eu estou dizendo que o meu y depende do x. O meu y, ao menos localmente ali, ó, ele depende do x. Assim, ó, depende do x. Então você poderia até colocar assim, ó, x depende do x, é uma coisa assim redundante, né? Mas não deixa de ser verdade, isso é verdade. Então, como é que eu derivo z em relação a x? Derivada da função em relação a x. Eu vou pegar os dois ramos que vão terminar lá em x. Então, como é que vai ser isso? Vai ser assim, ó, a derivada de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Lembra que esse z é a f, né? F de xy aqui. Já que eu estou colocando aqui fzão, vai ser assim, ó, a derivada de f em relação a x, vai ficar assim, f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. Então, a derivada de x em relação a x dá 1, minha gente. Depois, assim, ó, mais. Agora aqui, a derivada de fzão em relação a y. Aí vai ficar a derivada em relação a y. Vezes a derivada do y em relação a x, que é o que eu estou querendo. A derivada do y em relação a x, que é o que eu estou querendo. Do lado de lá, a derivada da constante dá zero. Agora veja, subtrai esse aqui nos dois membros. Aí você vai ficar assim, ó, com f y de xy vezes dy dx. Isso aqui é menos fx de xy. Já que eu quero dy dx, então pronto, é só isolar o dy dx aqui. Né? Multiplica os dois lados por 1 sobre fy e aí você obtém qual é a fórmula que você vai ter que utilizar, né? Qual é a relação que você vai ter que utilizar para encontrar isso. Ó, eu pego a derivada parcial em relação a x, dividido pela derivada parcial em relação a y.
Então isso aqui é o conhecimento necessário para você resolver isso. Você precisa, na verdade, ó, se y aqui é um y que depende de x, então o que eu estou concluindo aqui é que o dy dx, ele vale menos fx de xy dividido pelo fy de xy. Então, olha só, se eu olhasse para esse caso aqui, do exemplo inicial que eu passei para vocês. Então, o seu fzão de xy seria x² mais y². Então, o fx, a derivada em relação a x aqui, seria 2x. O fy aqui, a derivada em relação a y disso aqui, seria 2y. E o que eu preciso? Eu preciso do fx dividido pelo fy. Então isso aqui implica que dy dx é menos fx, cadê o fx? Está aqui, ó, 2x dividido pelo fy, 2y. Aí cancela, vai ficar então assim, menos x dividido por y. Tá vendo aqui que ele informa para você o ponto? Ele fala assim, era no ponto, o ponto que ele falou aqui nesse caso aqui, ele falou que era no ponto 0 ln de 2. Ele dá um ponto em cima da curva, então ele dá o x e dá o y. É o que você tem que trocar aqui, ó, troca o x e troca o y. Então, para você resolver esses exercícios de derivada implícita, você tem que lembrar disso aqui, de preferência. Se você não lembrar disso aqui, saber deduzir seria o máximo, né? Se você conseguir partir do f de x igual a c para chegar bem aqui embaixo, ó, show de bola. Então, vamos voltar para o nosso problema. Aí eu preciso identificar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa só eu então vir para cá. Bom, isso aqui é um grande rascunho que vocês vão tomar nota aí. Mas olha só, vamos voltar para o meu problema aqui. No meu problema, deixa eu ver até onde eu posso escrever aqui. Posso escrever até aqui. Não, deve dar. Então, nesse problema que foi dado lá, ó, o exercício 28 da página 244, a função f grande de xy é o que está do lado esquerdo da igualdade. Veja, tem que ser igual a uma constante. A constante aqui é 0. Tá, tudo bem. Então, o que está de lá é o meu f grande. Então, o meu f grande ficou assim, ó, x vezes e elevado a y mais seno de xy mais y menos ln de 2. Desse jeito. É o meu f grande. Isso aí é meu f grande. Tá, aí eu preciso, olha só. Olha, dy dx é menos fx dividido pelo fy. Aí eu vou achar uma expressão envolvendo x e y. Sim, mas o x vai valer 0 e o y vai valer ln de 2. Então, olha só, esse sinal de menos aqui, vamos colocar ele aqui à esquerda, onde está menos fx. Fx é a derivada dessa função aqui em relação a x, derivada parcial. Vocês sabem que derivada parcial é arroz com feijão, né? Usa para tudo quanto é lugar. Para tudo quanto é coisa você usa ela. Então, olha só, menos, ó, derivada em relação a x. Só vai dar o e elevado a y aqui, vai ficar e elevado a y, que a derivada do x é 1. Agora, derivada do seno de xy em relação a x. Vai ficar, então, vai ficar o quê? Cosseno de xy vezes a derivada de quem está aqui dentro em relação a x, que dá y. Depois, eu estou derivando em relação a x, né? A derivada disso aqui, 0. E a derivada disso aqui, 0. Pronto. Lembra que esse menos aqui é de todo mundo, né? Melhor até colocar um parênteses aqui. Agora embaixo é a derivada parcial em relação a y. Então tá bom. Então a derivada em relação a y, vamos lá. A derivada dessa parcela em relação a y vai ficar x vezes e elevado a y, não é verdade? Vai ficar isso só. Depois, eu vou derivar seno de xy em relação a y. Quanto é que dá isso? Cosseno de xy vezes a derivada de xy em relação a y. Que dá o quê? X.
E aqui, ó, a derivada do y em relação a y. 1. A derivada do ln de 2, 0. Então, quando o x for 0 e o y for ln de 2, ó, se o x igual a 0 e o y for ln de 2, então, do que vai transformar a derivada de y em relação a x? Ó, dy dx vai ficar então assim, ó, menos, abre parênteses aqui, é elevado, olha só, o y vale ln de 2. Então eu vou trocar aqui o meu y aqui por ln de 2. Depois, mais cosseno de x vezes y, mas o x vale 0. Vai ficar 0 vezes ln de 2, que dá 0 então, né? Depois, vezes o y. Quanto é que vale o y? O y vale ln de 2. Então vai ficar ln de 2 aqui. Então esse aqui é onde estava o y aqui, y. Aqui eu não coloquei x vezes y porque o x é 0, então né, não vai precisar dele. Embaixo aqui vai ficar x vezes 0 elevado a y. Olha quem é o x, 0. Então vai ficar 0 vezes, não precisa colocar, vai dar 0 só. Aqui embaixo vai ficar assim, ó, mais, do mesmo jeito que é o cosseno de xy vezes x. Mas também vai ficar multiplicando por 0 aqui. Então vai ficar 0 de novo, ó, porque vai ficar cosseno de 0 e depois isso aqui vezes 0, porque o seu x está sendo substituído por 0. Aqui, ó, x por 0. E depois mais 1. Vai dar 1 embaixo. Ó, aqui embaixo deu 1. Então em cima vai ficar assim. Eu tenho espaço para escrever aqui. Posso escrever até aqui? Pode. Então em cima vai ficar e elevado a ln de 2. Quanto é que dá e elevado a ln de 2? 2, né? Então esse menos aqui vai ficar menos 2. Ó, e elevado a ln de 2, 2. Cosseno de 0, 1. Vai ficar assim. Mais 1 multiplicado por ln de 2, tudo isso dividido por 1. Por 2. 1 é porque é 0 vezes dá 0, mais 0 mais 1. Então, finalmente, dy dividido por dx vai dar menos 2 mais ln de 2. Menos 2 menos ln de 2. Ou eu coloco menos 2 mais ln de 2 assim entre parênteses, ou eu coloco menos 2 menos ln de 2. E é isso. Vocês acham que eu fui muito maldoso? Não. Eu também acho que não.